Hoje em nosso DDS nós vamos ter como tema a utilização de protetor auricular na frente de serviço que protege o usuário contra ventos fortes, frio, chuva e também utilizados por músicos, atletas de esportes ou atividades aquáticas, para garantir a proteção do canal auditivo contra diversos agentes ambientais. Não basta usar o protetor auricular, devemos usá-lo adequadamente. Para a colocação do protetor auricular tipo plug, devemos puxar a orelha levemente para trás, abrindo levemente a boca, de forma que o ar existente no conduto do ouvido saia, introduzindo o protetor auricular. Os protetores auriculares tipo plug de silicone, não descartáveis, devem ser lavados periodicamente usando dose preferencialmente água morna e sabão neutro. Sempre que o protetor auricular descartável estiver sujo, ou o protetor de silicone não estiver em condições de uso, devem ser substituídos por outros. Como dissemos anteriormente, os equipamentos de proteção individual para proteção auditiva são descritos no anexo 1 da NR6. Por serem considerados EPIs, são de fornecimento obrigatório por parte do empregador e de uso obrigatório por parte do trabalhador. Fica a nossa dica sobre o uso do protetor auricular nas atividades de trabalho. Colaborador bem instruído, o resultado é trabalho eficiente. Nas frentes de serviço vamos encontrar várias situações que podem representar risco para os colaboradores. As sobras de madeiras devem ser segregadas e empilhadas de forma segura para evitar o risco de acidentes. Lembrando que nesta situação também temos o risco de ataque de animais peçonhentos que se escondem em meio aos materiais segregados. Os vergalhões devem ser segregados para evitar o risco de contato acidental, ocasionando cortes ou perfurações de membros, podendo desencadear no colaborador o tétano. Neste contexto é indispensável a utilização das luvas de proteção. Por isso é indispensável a realização de campanhas de proteção de mãos e dedos para neutralizar a condição desse tipo de situação na frente de serviços. Devemos tomar muito cuidado no armazenamento de materiais inflamáveis, para evitar o risco de incêndio e explosão no ambiente de trabalho. Galera, vamos ficar alerta quanto ao risco de falta de sinalização nas frentes de serviço. Galera, muito cuidado com a cheia dos rios. É nesse ambiente que podemos ter o risco de contrair a leptospirose, entre outras doenças. Mas aí algumas pessoas vão questionar, o que isso tem a ver com a segurança do trabalho? Em primeiro momento nada, mas em alguns casos você vai ter que sair para trabalhar, e é por essas águas que você vai ter que entrar até chegar ao local seguro, tendo contato direto com as bactérias, que futuramente o impedirão de comparecer ao local de trabalho, sendo encaminhado para o SUS, onde possivelmente você pode ficar por um longo período de tempo, sendo assim impedido de realizar as suas atividades laborais. E aí, isso tem ou não relação com a segurança do trabalho? O nosso DDS de hoje está voltado para a questão dos cuidados que devemos ter no manuseio de produtos químicos como óleos e graxas. Muitas vezes esses produtos são armazenados em locais inadequados, de forma inadequada, onde podemos ter um derramamento acidental do recipiente, onde teremos a contaminação do solo. Deve ser realizado as inspeções diárias, para verificação de possíveis vazamentos que podem ocasionar possíveis contaminações. Nas proximidades devem ser instalados o kit mitigação, que são tambores com serragem e para em caso de derramamento, seja utilizada para a retirada do material contaminante do local. Para a realização dessa atividade, os colaboradores devem estar utilizando todos os equipamentos de proteção individual recomendados pela empresa e específicos para a atividade. Veja algumas situações onde a atividade deverá ser paralisada. Colaboradores executando atividade de movimentação de cargas sem EPIs e segurando diretamente na peça durante o abaixamento. Colaborador executando atividade improvisando acesso, ou plataforma de trabalho com risco de queda de diferença de nível. Usar a PTA como meio de acesso, sobre a correia transportadora, é risco grave. Não pode.
Argamassa depositada diretamente no solo. Deveria ter uma bacia de contenção para neutralizar o risco de contaminação. Também se aplica ao armazenamento de óleo lubrificante nos canteiros de obras, onde em algumas situações, dependendo do armazenamento, temos o derramamento involuntário do lubrificante ou combustível diretamente no piso, provocando a contaminação e posteriormente, alcançando a rede de esgoto ou rede fluvial, chegando até os rios. Na central de concreto temos o risco de vazamento do cimento do silo, onde o colaborador tem o risco de inalação da poeira do cimento em suspensão, e também a contaminação cutânea devido ao produto entrar em contato com a pele, provocando a dermatose. Imagine que o colaborador tem a necessidade de movimentar estes cilindros de oxicorte, e de repente ele percebe que o mesmo está faltando às rodas. Parece brincadeira, mas isso ocorre com frequência nos canteiros de obras. E para finalizar, para a gente ir para casa mais cedo, colaboradores executando atividade de trabalho a quente, sem os biombos de proteção. Aí é para acabar. Os objetivos da CIPA são garantir a representação dos trabalhadores nas questões de melhoria da segurança e saúde ocupacional, observar e relatar condições de risco nos ambientes de trabalho e solicitar medidas para reduzir até eliminar os riscos existentes ou neutralizar os mesmos, discutir os acidentes ocorridos, encaminhando ao SESMT e ao empregador o resultado da discussão, solicitando medidas que previnam acidentes semelhantes e ainda, orientar os demais trabalhadores quanto à prevenção de acidentes. Não pense fazer parte da CIPA para ser apenas mais um, faça parte para fazer a diferença. Não veja a CIPA apenas como uma forma de ganhar estabilidade no emprego. Esse tipo de argumento não te levará a lugar algum. O técnico de segurança tá aí para te proteger. Quando você faz aquela gambiarra e acha que tá abafando, ele está ali para desfazer esse recurso técnico, que na maioria das vezes pode se transformar em tragédia. Imagine que se você não colocar os materiais de forma correta, o seu colega pode tropeçar e cair. Se a madeira estiver podre, pode haver um afundamento que pode lhe causar ferimentos superficiais, ou até mesmo a quebra de membros inferiores. Veja algumas situações onde você pode ser surpreendido pela sua falta de percepção de risco. Os vãos de pisos abertos devem ser bem sinalizados. As aberturas devem ser fechadas de forma uniforme, de modo que não ofereçam risco ao colaborador. O material utilizado para o fechamento deve ser de boa qualidade. E se porventura perceber que a neutralização está insuficiente, faça um bloqueio físico, impedindo a entrada até que a neutralização do risco seja providenciada. Nas frentes de serviço, temos o que chamamos de boas práticas, que são aquelas ações que são tomadas para a neutralização do risco de acidente de trabalho. Bons resultados são obtidos se os colaboradores estiverem bem treinados, bem orientados e bem comprometidos com as questões de segurança e saúde do trabalho. Mudanças levam tempo. Você tem melhorado sua maneira de dirigir? Vamos dar dicas de 6 aspectos para dirigir com segurança. O que nós temos visto sobre trânsito? Pneus seguros. Evitar colisões nos cruzamentos e acessos. Posicionar os espelhos evitando pontos cegos. O limite de velocidade não é uma meta. Linhas brancas e amarelas são ótimos sinais. Eliminar os atos inseguros. Um pneu é considerado perigoso se ele estiver apenas 4 psi abaixo da pressão recomendada. Você checa os pneus? Legalmente você tem o direito de passagem, mas o outro motorista não para. O que você faz? Ignora-o. Procede como planejado. Ele necessita aprender as regras do trânsito. Deixa-o passar. Não há razão para arriscar a bater só para provar que está certo. Seja um motorista amigável, faça alguém ter uma boa viagem.